Fala galera, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a mudança que está acontecendo no mercado dos fundos imobiliários. Esse mercado está mudando, ele está mudando a direção dele. Eu já estou observando isso faz algum tempo. Eu observei essa semana num grande fundo fazendo esse movimento. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta esse vídeo e não é uma recomendação de investimento, beleza? Indo direto ao ponto aqui, eu estou observando que os fundos imobiliários eles estão fazendo um movimento de virar um hedge fund. Mas o que é isso, Alisson? Basicamente, o fundo imobiliário eles estão pensando em desengessar o regulamento deles, desengessar o tipo de ativos que eles podem investir. Por que eles fazem isso? Por vários motivos. Eu já vou explicar isso, mas para você entender um pouquinho de hedge funds, basicamente ele investe em várias classes de ativos ali dentro do mercado imobiliário. Ele pode investir, por exemplo, em cotas de outro fundo, ele pode investir em imóvel físico, ele pode investir em dívida, ele pode investir em SPS, ele pode investir em ações do mercado imobiliário, de ações do mercado imobiliário. Então, é uma classe, você vê que abre o leque. Não é somente aquele fundo, por exemplo, de tijolo que investe somente em shopping. Aquele outro fundo de tijolo que só investe em galpões logísticos. Aquele fundo de tijolo, por exemplo, que é fundo de fundos. Aquele fundo que é só de crédito, que é de CRIs, que é de CRAS. Ou somente o fundo de agro. A gente vive um movimento em que os fundos estão abrindo o leque de investimentos que eles estão fazendo. Entendeu? Então é isso que eu estou observando no mercado. E tome cuidado, que isso para você pode ser bom ou ruim, vai depender do seu posicionamento no ativo, como que você está se posicionando com o ativo, se você está com ativo bom, ativo ruim, e principalmente, quem está por trás desse ativo. Entenda que o fundo é feito por pessoas, quem administra lá, quem faz a gestão, esse cara é a peça-chave nesse sentido aqui. Para dar continuidade na linha de raciocínio, eu quero trazer para vocês uma breve comparação, isso aqui eu já vi ano passado, galera, inclusive eu estava exposto num fundo desse, que logo após isso aqui vai vir um exemplo. O FOF basicamente vai fazer uma captação no mercado, por exemplo, de 100 milhões de reais, ele vai lá começar a comprar cotas de outros fundos. Então ele se expõe lá no mercado de dívida, de crédito, né? Se expõe no mercado de fundos de lajes corporativas, de shopping, de galpões logísticos, de vários tipos de ativos que tem no mercado, beleza. É uma estratégia engessada, tá? Por que ele fica engessado? Basicamente, vamos supor que ele compra a cota do fundo agora ali, tem um fundo que investe em lajes corporativas. Então ele comprou essa cota lá quando a cota estava valendo 100 reais, então o valor patrimonial da cota era 100 e ele comprou esse ativo a mercado por 100. Então ele comprou a cota patrimonial, beleza. Mas por vários motivos, várias condições de mercado, a gente pode observar isso hoje, por exemplo, o mercado de lajes corporativas está sendo muito afetado pós-pandemia, então está sendo muito depreciado. Então veja, para esse gestor, você concorda comigo que agora no mercado, como essa cota que ele comprou, por exemplo, por 100, está sendo negociado por 75, 80, entenda, esse ativo que ele comprou não tem vacância, tá com os pagamentos dos inquilinos em dia, tá tudo ok, porém, essa cota está depreciada pelo mercado no geral, tá sendo mal visto. Então, esse gestor teria uma oportunidade muito bacana de comprar novas cotas. Só que veja, ele comprou lá atrás ao preço cheio. Vamos supor que ele comprou, que eu comentei aqui, ele comprou a valor patrimonial e agora está com desconto pelo valor patrimonial. Tá R$25 basicamente abaixo do valor da cota patrimonial. Então, agora, como ele já está posicionado, ele não consegue, por exemplo, vai vender a cota em prejuízo e comprar de novo. Então, não vale a pena, ele fica engessado. E como ele investe em cota desse fundo, você concorda comigo que a cota do fundo de fundo também foi depreciada. Você entendeu? Então, esse movimento dificultou muito, por exemplo, para os FOFs. E, basicamente, o que acontece? Esse gestor fica engessado. Para ele conseguir aumentar, por exemplo, aumentar a posição nesses ativos descontados, ele teria que fazer uma emissão no mercado de novas cotas, tentar aumentar o tamanho do fundo dele. Só que ele não consegue, porque também, como o FOF está descontado, aquele cotista que entrou lá atrás, ele fica prejudicado, entendeu? Então, fica tudo engessado. Obviamente que os proventos dos FOFs vêm do ganho de capital, que ele consegue fazer alguns fundos, que nem eu comentei, que ele pode comprar 75 e vender 80, ele tem um ganho de capital, então ele consegue fazer alguns movimentos, mas basicamente o grosso dos FOFs é os proventos provenientes dos proventos desses fundos que ele investe. É que nem nossa carteira. E esses fundos hedge funds, eles basicamente se expõem a vários ativos imobiliários que eu comentei. Então ele vai comprar cotas de outros FIIs, ele vai comprar ativos físicos, tijolo, ele vai comprar dívidas, então ele consegue se expor a vários mercados. Então ele não surfa que nem o FOF, somente em uma classe de ativos que ele compra somente fundos imobiliários. O hedge fund, ele consegue comprar tijolo, ele consegue comprar um prédio na Faria Lima, por exemplo, ele consegue comprar cotas de outros fundos, ele consegue comprar dívida, adquirir dívida, ali, crédito, então ele se expõe a vários mercados. Então se o mercado ficar ruim ou mal visto, que é o caso, por exemplo, que é os fundos de tijolos de lajes corporativas, ele consegue pegar uma classe que está boa,
casqueirar um pouquinho e comprar esse ativo para melhorar o preço médio, conseguindo trazer mais rentabilidade, mais ganho ao cotista, você entendeu? Então esse que é o movimento que o mercado está vindo a fazer. É bom ou não para nós? Calma um pouquinho que eu já vou explicar sobre isso, eu quero trazer uma cronologia para vocês entenderem aí. Então ele é um fundo que tem uma estratégia flexível e é multifonte de receita. Então veja que ele tem receita de dívida, ele tem receita dos outros fundos, tem receita dos aluguéis, então ele consegue englobar mais coisa. Mas afinal, daí o hedge fund é bom ou ruim? Cara, na minha visão, ele é melhor se você tiver uma boa gestora por trás. Se você tiver um péssimo gestor ali, você vai se lascar, você vai se incomodar, porque já fazendo uma estratégia mais engessada, por exemplo, o FOF, o cara já vai fazer cagada com o seu dinheiro. A gente já pôde ver, por exemplo, em alguns fundos de crédito sendo feito uma baita cagada. No hedge fund a gente pode potencializar a cagada desse cara, fazer ser vergonhice, fazer cambalacho lá para conseguir ganhar dinheiro, porque vou emprestar pro meu amigo me passa por fora. Então o cara pode ter mais estratégia de fazer falcatrua, ser vergonhice com o nosso dinheiro. Então o ponto-chave aqui do hedge fund, na minha visão, ele é melhor, só que depende para quem você vai dar o recurso. Então isso é muito importante, tem que tomar esse cuidado aqui. Aqui eu quero trazer para vocês, que eu não trouxe o FOF por acaso, lá na comparação. Eu quero trazer por esse motivo aqui. Eu trouxe uma foto do relatório gerencial da BB Acid e do Kisu 11, que são dois FOFs, são fundos de fundos. Se você quiser ler com mais com calma, eu posso colocar na descrição do vídeo esses relatórios, o link desses relatórios para vocês. Vocês podem achar lá nos fundos NetB3, né? Mas basicamente, o que quer dizer esse duplo desconto? Esse fundo imobiliário comprou essa cota, ela está sendo negociada para o mercado, por exemplo, por 90, e dentro do fundo imobiliário ela está comprada por 80, e o fundo imobiliário está sendo negociado com mais desconto ainda. Então está com desconto sobre o desconto. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então esse fundo está com duplo desconto comprando o fundo. Basicamente, se você comprar esse fundo, vamos supor que o Kisu investe no BRCR11, eu nem sei se ele investe aqui, mas basicamente, se ele investe no BRCR11, lá no BRCR11 você consegue comprar no mercado a R$55, por exemplo. E aqui no fundo, você comprando uma cota do fundo, ele está sendo, é como se você comprasse a cota sendo negociada a 40. Então você está com um desconto sobre o desconto. Olha que loucura, porque o BRCR11 lá na ponta, ele já está com desconto do seu valor patrimonial. Então você está com uma baita oportunidade aqui. Só que nem eu comentei, isso engessa para o gestor do fundo, do Kisu, por exemplo, a conseguir comprar novas cotas. Porque ele não tem mais recurso para comprar essas cotas para baixar o preço médio. Então, olha que oportunidade que tem para quem sabe investir, entender o ativo e entender no que está investindo lá. E um caso prático que aconteceu, que eu quero trazer para vocês, é do OUFF11. Eu tinha esse fundo no passado, ele foi dissolvido e liquidado, ele virou ali, parte dele foi liquidado, foi pago para os cotistas um valor, e parte se transformou em novas cotas do VRTM11. Esse fundo é um fundo de muita estratégia, então ele investe em vários ativos do mercado imobiliário. Então olha o movimento que já aconteceu no passado, que eu estou falando para vocês que eu estou observando faz algum tempo. E o movimento que eu acabei observando semana passada, essa semana que passou, foi do IRDM11. Eu já estou há algum tempo observando, mas eu queria trazer para vocês aqui. Basicamente, esse fundo quer ser incorporado pelo IRIM11. Entenda que o IRDM11 ele já é um fundo que ele investe já em algumas classes de ativos. Galera, sai do Instagram, sai do TikTok, presta atenção que esse é o momento mais importante do vídeo. Mas basicamente, o IRDM11, ele é um fundo que investe, que eu comentei, em várias classes de ativos. Ele investe em cotas de outros FIIs, ele investe em dívida, então ele já é um fundo já considerado multi-estratégia. Só que ele é um pouco engessado, ele sofreu muito com investimentos que ele fez lá atrás, por exemplo, ele investiu na gestora Equitare lá, então ele acabou se perdendo um pouco, a cota do fundo sofreu, e a gente está vendo que esse fundo está sendo negociado com muito deságio. E o IRIM11, que é o fundo que quer incorporar ele, é um fundo de um patrimônio de 160 milhões, ele é um fundo que 80% do BTG Pactual, ele possui um regulamento mais moderno, mais abrangente. E o que eu achei de forma negativa aqui que teve nesse movimento é que aconteceu uma assembleia com inclusão de taxa de performance aprovada. Basicamente o BTG aprovou, né? Porque 80% da gestora, dono do fundo é o BTG, ele aprovou. E para esse tipo de mudança, 25% dos cotistas tem que aprovar isso aqui, no mínimo, né? Um quórum mínimo. Como 80% é do BTG, o BTG acabou aprovando. Então, se for aprovada essa incorporação do RDM pelo IRIM, os cotistas do IRDM11 vão ver essas cotas virando IRIM11. Com isso, a gestora alega que consegue fazer uma reciclagem melhor da carteira, com mais facilidade. No geral, para quem tem cotas hoje do IRDM11, será amortizado pelo valor patrimonial. Hoje, eu peguei a cota de sexta-feira, essa cota negociará R$82, o valor patrimonial. Mas afinal, para você que é cotista ou para você que é investidor, é uma oportunidade ou risco? Bom, então vamos lá com calma, vamos começar a fazer cálculo aqui.
Eu trouxe para vocês os valores para a gente fazer junto aqui o cálculo para vocês entenderem. Reforço que não é uma recomendação de investimento. Eu peguei as informações de sexta-feira, dia 22 de agosto. O valor patrimonial, então, do IRDM11 estava em R$ 82,00 e a cotação ao mercado a R$ 61,50, para arredondar valor aqui. Mas eu fiz o cálculo com o valor quebrado. Basicamente, tem um deságio ali de mais de R$20. Se a gente fazer o cálculo, se você comprar essa cota e acabar sendo aprovado essa situação de incorporação, você terá um upside de mais de 33% na sua cota, numa valorização. Lógico que tem que descontar o imposto, mas, cara, porra, que porrada que dá pra quem, se acontecer tudo isso, aproveitar essa oportunidade pra quem é cotista do fundo ali e tivesse preço médio, por exemplo. Agora, e aquele cotista, Alisson, que comprou a cota lá acima de 82, que esse fundo já foi negociado lá a R$100, a R$90, por exemplo. Basicamente, ele terá um prejuízo. Ele terá um prejuízo e o pior de tudo, esse prejuízo, o que acontece? Você consegue aproveitar ele. Vamos supor que você vai vender um outro fundo com ágio, né? Você comprou uma cota por 80, vai vender por 100. Essa diferença de 20, esse upside, esse spread de 20 que você tem ali, se você tiver prejuízo acumulados e esse lucro, você consegue fazer a soma, né? Mais 20, menos 20 fica zero, então você não vai pagar imposto aqui. Só que em contrapartida, como você vai ter um prejuízo, via amortização não é permitido fazer a compensação futura de prejuízo. Então esse prejuízo que você tem, que nem eu fiz no cálculo ali, por exemplo, se você tem a cota 92 e vai ser vendido a valor patrimonial de 82, você vai ter um prejuízo de R$10 por cota, você vai praticamente perder esse prejuízo, você não vai conseguir compensar amanhã lá depois. Você entendeu? Então, quem tem a cota com preço médio acima do valor patrimonial hoje do IRDM11 vai perder dinheiro. Tá? Vai perder, inclusive não vai nem conseguir negociar, utilizar esse prejuízo que você tem acumulado ali. Não vai conseguir usar com prejuízos acumulados, você entendeu? Veja só, galera, a mensagem do vídeo, então, a mudança que está acontecendo nos fundos imobiliários. Os gestores estão pedindo mais flexibilidade na alocação de recurso, então a gente, como cotista, a gente tem que observar essa mudança, a gente tem que entender, estudar esse mercado, ver onde tem oportunidade ou não. Eu que nem comentei pra vocês, ano passado eu peguei esse UEFF11, eu tive um upside de mais de 20%. Cara, foi um fundo bem bacana que eu investi, era um fundo bem pequeno mesmo de mercado, pouco visto, baixo do radar, mas entenda que a gente tem oportunidade no mercado, às vezes a gente fica pensando, antigamente o pessoal ganhava mais. Galera, às vezes tem oportunidade que a gente não tá enxergando, que o pessoal não tá comentando. Pense um pouquinho fora da caixa, acompanhe nosso canal, se inscreva aqui, comente aqui se você concorda ou não com essa movimentação, que você acha que é bom ou não pro nosso mercado de fundos imobiliários. Eu espero que tenham gostado da mensagem do vídeo. Até o próximo vídeo, fui!